Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está chegando aqui agora nesse canal. Se inscreva, dê like, compartilhe esse vídeo para geral. Bora bater aí 4.000 inscritos até o final deste ano, que é muito importante aí pra gente, fechou? Eu tô fazendo esse vídeo colocando a importância do Diva Depressão, a representatividade deles dentro da série Direito e vocês vão entender o contexto do que eu quero fazer. Primeiro porque eu estava assistindo um vídeo do Diva Depressão e uma pessoa me questionou o que você quer ficar assistindo esses caras. Ahn, eu não vou expor a pessoa aqui, até porque ninguém conhece, ninguém sabe, mas ela vai assistir esse vídeo, eu sei. E eu quero dizer que eu assisto esses caras porque eu gosto deles. Eu assisto desde 2018. Eu assisto para ampliar minha mente, eu assisto para ter ideias, eu assisto pessoas totalmente distintas. Eu gosto de ser aberta a entendimento, a esclarecimentos. Eu gosto de pessoas que sejam diferentes de mim. E isso para mim é importante. Agora eu já aprender com cada pessoa o que ela tem para me oferecer. E aí, o que acontece? É... A gente tem que colocar em consideração, vamos botar só a nível Brasil, para que vocês entendam umas coisinhas, antes de a gente começar a falar do DIV especificamente. Mas vamos imaginar que no Brasil, os direitos dos LGBTQIA+, tá? Eu vou elencar aqui alguns direitos que eu até fiz as minhas colinhas, de anotação. Eles são muito recentes, tá? Então vamos lá, para vocês terem uma ideia. Doação de sangue, pelo STF, decidiu em maio de 2020 que pessoas LGBTQIA+, podem doar sangue. Casamento homoafetivo, em 2013, não tem nem 10 anos isso. Nome social, gente, as universidades públicas elas começaram a adotar isso em 2010, 2011, depois vários estados, e depois, se não me falha a memória, em 2016, que se efetivou a questão do nome social no Brasil. Adoção, 2009 apenas. Estou falando de coisa aí de 13 anos para cá, de 2 anos para cá. São alguns direitos que eu elenquei aqui, que eu achei e coloquei para vocês terem uma ideia de que num país que mais mata pessoas LGBTQIA+, né? Principalmente pessoas trans, inclusive, né? Enfim, os direitos consagrados para eles só tem pouco tempo, tá? Inclusive doação de sangue ter 2 anos só, para mim eu acho isso um total absurdo. Mas enfim. E o que eu quero mostrar para vocês da importância de um diva depressão, tá? Dentro de um canal do YouTube, ok? Eu tô falando do diva, gente, por conta do que aconteceu comigo de ficar assim, por que você tá assistindo esses caras aí? Esse foi o questionamento que a pessoa fez para mim. Então eu vou pegar eles como exemplo, mas poderia ser qualquer pessoa LGBTQIA+, tá? Eu acho muito engraçado que, assim, eu encontrei eles em 2018, assisto os vídeos e eu acho bem legal, bem interessante, uma forma de desopilar minha cabeça. Mas já pararam para pensar que os caras são bem corajosos? Em 2018 eles criam um reality show, porque quando a gente fala em reality a gente pensa em quê aqui no Brasil? Big Brother, A Fazenda, sei lá, de férias com ex, várias coisas nesse sentido. Quão visionário eles foram em criar uma corrida das blogueiras aqui no nosso país. Aí você vai falar, nossa, você está dando muito palco para algo que é só na internet. Não importa. Quando você viu um reality show de pessoas LGBTQIAP+, no Brasil, tirando eles, eu não conheço nenhum, tirando eles. Não sei se eu estou errada ou não, mas do que eu assisto, do que eu vejo, que tem expressividade, é o deles. Se a gente for pensar em reality show americano de LGBTQIAP+, o que eu conheço que é famoso é a RuPaul. E a RuPaul, eu nem sei se nos Estados Unidos ela passa em canal aberto, porque no Brasil eu lembro dela em 2020 na Netflix, que eu tive a oportunidade de ver e assistir. Talvez porque não esteja na minha bolha e eu parei para ver. E aí eu fico pensando uma coisa é, que eu acho bem interessante a respeito destes meninos é que os caras começaram com um reality show com um patrocinador. Hoje eles têm 3 patrocinadores grandes.
E eu fico pensando assim, por que que não tem mais patrocinadores num reality que dá uma grande audiência na internet? Eu tô falando, gente, que eles têm hoje 3 patrocinadores bem grandes e que não é o mês da diversidade quando eles fazem esse reality show. Porque vocês sabem que patrocinadores, eles têm o hábito de vir em épocas específicas, sei lá, Dia da Mulher, Dia das Mães, mês da consciência negra, aí começa a gerar um buzz, a contratar influenciadores de cada estilo para poder fazer as publicidades. Eu estou falando que é um reality que acontece em período fora do mês da diversidade, que tem um ibope muito grande, né? Que tem uma audiência muito legal dentro do YouTube. Vocês já pararam para pensar na grandiosidade disso? Gente, tá arrastando aqui em cima porque meus vizinhos estão em reforma. Não tem o que fazer. Eu tava pensando nisso e fiquei super pensativa quando essa pessoa falou: ah, você fica assistindo esses caras aí. E eu parei para pensar o quão eles tiveram que romper barreiras, eles tiveram que dar a cara para bater, eles tiveram que sair e se mostrar para que coisas acontecessem. Eu estou falando deles especificamente porque eu estou contando do que aconteceu comigo. Vocês estão conseguindo pegar a linha. Eu não estou desmerecendo o trabalho de qualquer outro influenciador LGBTQIA+. Pelo contrário, eu aplaudo de pé, porque, cara, é muita loucura da gente pensar que num país como o nosso, preconceituoso, retrógrado, falso moralista, existe um reality show que acontece no mês de, sei lá, outubro, novembro e dezembro, que tem uma audiência grandiosa, que tem até patrocinadores grandes, mas que poderia ter muito mais visibilidade, no meu ponto de vista. Está aí num canal de streaming fechado, enfim, ou né, tem um canal de streaming fechado com muito mais patrocinadores pelo tipo de reality que eles possuem, pelo tipo de programa que eles têm e pela audiência que eles têm. E de pensar que eles são tão destrutivos nesse sentido, e de pensar que no nosso país, há pouco tempo só, foi reconhecido a união estável, o casamento, foi reconhecido para eles poderem doar sangue, para poder adotar, tá? Foi pouco tempo, aí 2009 para cá, coisas que aconteceram de, vamos dizer, entre aspas, de 13, 14 anos para cá, com mais efetividade, com mais voz, eles conseguiram romper essa bolha. E eu acho isso muito incrível. E eu sigo outros influenciadores da LGBTQIA+, que eu adoro. Eu sigo drags, eu sigo outras pessoas também que fazem conteúdos ricos e incríveis. E que ainda não tem tanta expressividade que precisa ter, mas tem o seu núcleo, a sua bolha com o qual ela conversa, com o qual ela fatura, com o qual ela consegue ter a sua própria renda, mas eu tô falando de duas pessoas que começaram do nada e criaram um reality show. E eu penso que a valorização deveria ser bem maior, deveria ter mais patrocinadores, deveria ter mais credibilidade até, né? Porque eles passam muita credibilidade, mas deveriam ter bem mais, não sei nem se essa palavra, mas serem mais vistos, terem mais credibilidade por marcas mesmo, porque o número eles entregam, a credibilidade está correta, o número eles entregam. E a gente tem que começar a entender que ver esses programas não é só em período que patrocínio para esses programas não deve ser só em período do mês do orgulho. Esses patrocínios para o público deve ser constante. E eu falo mais. Só 3 patrocinadores, aí você fala, poxa, mas você tem uma Americana, você tem uma Avon, acho que a TIM, poderia ter muito mais para o reality ser maior, para que colocassem mais pessoas dentro do reality, para que desse oportunidade de outras pessoas aparecerem, para que outras pessoas tivessem oportunidade também. Se a gente for parar para pensar, o trabalho deles é um trabalho social. Você vai falar, mas como assim? Gente, você dá oportunidade para pessoas que estão na internet para crescerem muito mais. Você projeta essas pessoas, você dá visibilidade para elas. Então, quando a gente cria um reality show lá, sei lá, o Big Brother, Fazenda e demais que vocês conhecem, as pessoas não estão preocupadas com isso, de dar visibilidade para o trabalho de alguém.
Elas estão preocupadas em lucrar com patrocínio e que se a pessoa for sair bem ou mal, o problema é dela. Não, esse reality, do Diva Depressão, Corrida das Blogueiras, ele tem um papel maior, divulgar o trabalho de pessoas. É o trabalho, a mão de obra dessa pessoa. Isso para mim é muito rico. É, eu queria deixar essa mensagem aqui pro Diva Depressão e para todos os influenciadores LGBTQIA+, que o trabalho de vocês é incrível, que vocês não desistam, que existem sim pessoas escrotas no mundo, que são pessoas ridículas, que são pessoas que nem devem ser mencionadas, mas que o que vocês fazem é tão grandioso que supera qualquer coisa, supera. É igual a música de Marcelo D2, né? Quando eu era adolescente, escutava muito Planet Hemp, eu não sei se a maioria daqui era nascido na época, e a capa de um CD deles, né? Era Os Cães Ladram e a Caravana Passa. Deixa, né? Ladrar e vocês só vão passando. O certo é isso. A tal da resistência que a gente fala sempre é fazer, fazer, fazer e melhorar sempre. Nós, como espectadores, a gente tem que apoiar, tá? Eu sei que nem todo reality agrada a todo mundo, nem toda pessoa agrada a todo mundo, e ainda mais o mundo da internet, onde as pessoas elas não focam nos fatos, no trabalho, no que a pessoa faz, mas na imagem da pessoa, em querer muitas vezes atrapalhar a outra. Foca no que isso representa dentro do nosso país, a revolução que eles fazem e o trabalho que eles fazem, como outros influenciadores também, para abrir portas para outras pessoas, para quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, fazer com que pais entendam os seus filhos, para que a gente, porque eu me considero, né, como eu estou quase 40 anos, eu estou com 38, para uma pessoa que nem eu, para abrir minha cabeça, para eu entender de certos assuntos, passar isso numa mesa de domingo onde eu tenho tias de 60, 70, 80 anos que não tem uma cabeça tão aberta assim, e poder explicar, e poder falar, e poder entender, e poder me comunicar com todas as idades, com todos os tipos de pessoas e ter essa consciência de mundo bem maior, que é muito fora daquilo que eu vivo no meu cotidiano. Então, assim, o meu vídeo foi pro Diva Depressão, porque realmente essa pessoa falou para mim o que você tá assistindo, se vive assistindo esses caras aí, num tom que eu nunca gostei, nunca vou gostar, mas é para todo mundo, para todos os LGBTQIA+. Continuem fazendo o trabalho de vocês é rico, o trabalho de vocês ajuda, o trabalho de vocês elucida. E para mim isso é muito, muito válido, muito importante, muito rico e eu acho isso magnífico. É isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva neste canal, dá like e compartilhe ele para geral. Até mais.